Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não poderia deixar de dar uma resposta ao senhor Marcos Rondon. O senhor Marcos Rondon, e eu vou colocar aqui o print, ele foi lá no meu canal e disse que esse presbítero fez mer. Por isso está querendo jogar a igreja contra o pastor. Muito bem. Eu vou tratar o senhor diferente de como eu trato o seu ex-pastor ou seu pastor, mas é ex pelo fato de ter apostatado da fé, por ter se envolvido com coisas ilícitas. Eu vou tratar o senhor de irmão e confesso que não tenho nenhum desejo de vingança e nem quero desejar o mal ao senhor. Pelo contrário, eu desejo que o meu bem seja um bem comum entre eu e o Senhor. Que Deus possa lhe abençoar, mas que Deus possa também abrir sua cabeça para entender que pastores que se mancomunam para desviar recursos deixam de ser pastores e não são sequer crentes. Irmão Marcos Rondon. O que eu quero dizer para o Senhor é que a mer que eu fiz foi estar presente no dia em que esses senhores, o senhor Ailton José Alves, o senhor Simas Dias, o senhor Samuel Oliveira, o senhor Ailton Júnior e o senhor João Fernandes, a mer que eu fiz foi estar presente na reunião em que esses homens foram cúmplices de desvios de mais de 300 mil reais. Se o senhor acha que eu fiz alguma merda, essa foi uma das que eu fiz. Eu acho que todos deveriam fazer também essas mesmas merda que o senhor chamou, que eu não vou utilizar aqui. Uma outra coisa que eu fiz, a outra merda que eu fiz, foi mostrar um desvio de 50 mil reais na cidade de Gameleira, que o seu pastor, Ailton, deu ordem para que houvesse esse desvio de finalidade para bancar a campanha do senhor Adalto, que está envolvido em rachadinhas e que mais cedo ou mais tarde vai ter que responder por isso. As merda que eu fiz, entre muitas, foi ouvir e divulgar que o senhor Simas Dias disse que a igreja é o roçado dele. E se é o roçado dele, ele planta o que quer, colhe o que quer, na hora que quer e no total que ele quer. A merda que eu fiz foi estar ali naquela reunião de comissão de ética e ver que o seu Samuel Oliveira, que hoje se encontra vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ser cúmplice, estar conivente com todos esses desvios. Eu vi o senhor Simas Dias chamando, e a outra merda que eu ouvi e fiz foi divulgar aqui que o senhor Simas Dias, a todo tempo, queria colocar uma máscara de perfeição no senhor Ailton, quando ele já estava caído, porque ele estava em conluio para os desvios aqui de Amaragi. A outra merda que eu fiz foi mostrar que aí, no Templo Central, tem uma galera da pesada que aborda os fiéis da própria igreja e desloca a clavícula de um fiel. Verdadeiros cangaceiros. Grupo armado que fica dando proteção a um chamado pastor, que para isso paga um bom valor. Outra merda que eu fiz foi publicar um vídeo no qual o senhor Wellington Matos acusa o filho do pastor Ailton de adultério e em nenhum momento ele processou o rapaz. Uma outra merda que eu fiz foi denunciar aqui em Primavera que um terreno que eu estava presente quando o prefeito doou para a irmã, esses senhores aí tomaram, na tora.
E a irmã ligou para mim, e eu já divulguei esse áudio, em que ela dizia: irmão Silvio, por favor, veja a situação do meu terreno. Pessoas que têm milhões no banco aí, tirando terreno de viúva. Uma outra merda que eu fiz foi abandonar esse meio aí, que para mim não servia, que eu tenho um pouco de vergonha na cara. Porque está aí, na direção da IADPE, é para quem não tem vergonha. E como eu tenho, eu não quis nem exercer meu presbitério, eu quis. E eu não saí daí por pecado. Eu saí daí porque não concordei com o pecado. A merda que eu fiz foi descobrir que esse grupo aí do Templo Central, são grupo de pessoas que não tem temor e não tem vergonha na cara. Porque quem tem vergonha na cara não faz o que fizeram aqui em Amaragi, ajudar a desviar recursos dos pobres. Uma outra merda que eu fiz foi denunciar que na cidade de Ribeirão foi contratado, chamado um tesoureiro de fora para tomar conta da tesouraria de Ribeirão, como se Ribeirão não tivesse tesoureiro. E lembrando que o secretário aqui de Amaragi dizia que o senhor Ailton aplaudia a prestação de conta daqui. Outra merda que eu fiz foi publicar que o senhor Ailton, o homem que vocês chamavam de santo, tem processo na Polícia Federal, na Draco e no Ministério Público. A outra merda que eu fiz foi dizer que, segundo o portal IG, que é um portal sério, o senhor Ailton ia começar o grande templo há muitos anos e o orçamento era de mais de 300 milhões. E até hoje esse dinheiro não apareceu. Uma outra merda que eu fiz foi mostrar que aqui no engenho Oiti, no sítio Oiti, eles queriam que os irmãos, além de dar terreno, ainda doassem o material e oferecessem sua mão de obra de graça. A outra merda que eu fiz foi publicar que o pastor Emanuel denunciou a senhora Judite por ter tirado o medicamento dos idosos e, com isso, levando a óbito alguns idosos ali do abrigo da IADPE, entre as situações, mandando jogar uma idosa fora. A outra merda que eu fiz foi publicar a mentira do senhor Ailton, quando ele, na frente do juiz, diz que tem 1.500.000 membros, enquanto o próprio advogado declara que ele tinha apenas 700 na época. Uma outra merda que eu fiz foi denunciar que na cidade da Escada o pastor avançou, invadiu o terreno de uma pobre irmã. A outra merda que eu fiz foi dizer que o seu Ailton tem que prestar conta dos 300 milhões que até hoje ele não disse, não justificou onde está esse dinheiro. A outra merda que eu fiz foi denunciar que na IADPE os pastores vendem os carros, vendem terrenos e colocam o dinheiro onde ninguém sabe. Uma outra merda que eu fiz foi tornar público que esses pastores não só desviam, como ajudam outros a desviarem recursos. Uma outra merda que eu fiz foi mostrar que casas, materiais e mão de obras são desviados, são gastos nas obras deles próprios. E quem paga são os pobres. Uma outra merda que eu fiz foi denunciar que enquanto os pastores ganham salários altíssimos, as pessoas que fazem o mesmo trabalho, como auxiliares de trabalhos, diáconos e presbíteros, eles trabalham mais do que esses senhores e não ganham um par de sapatos. A outra merda que eu fiz foi trabalhar juntamente com outros companheiros para denunciar os erros, as rachadinhas da senhora Aimee, do senhor Adalto, e trabalhar para que nós pudéssemos nos livrar dessas pessoas. E aí caíram o prefeito, e aí caíram o vereador de Olinda, a irmã Babate, a irmã Aimee, e agora nós vamos ver a situação do seu Adalto. A outra merda que eu fiz foi denunciar que pastor em pecado foi recentemente empossado. Entendeu, senhor Marcos Rondon? Mas eu não fiz a merda de sair de lá em pecado.
Eu saí porque o ambiente não presta. Eu saí porque o ambiente é ácido, está envenenado, de pessoas que não têm temor, que só pensam em dinheiro. Eu saí de lá, seu Marcos Rondon, porque eu sou crente e não queria me contaminar com eles, com o senhor Ailton Júnior, o senhor Samuel Oliveira, o senhor Simas Dias. Eu não quis me contaminar com esse povo, porque a Bíblia diz, afasta-te dos tais. Senhor Marcos, eu espero que o senhor seja crente, mas a sua postura é de quem é igual a esses irmãos aí. Eu espero que o senhor se arrependa e denuncie também, porque quem vê o mal e cala, consente com ele. Então, fique na paz. Eis algumas que eu cometi, mas fique com Deus e se arrependa de ser conivente com os erros desse homem. Porque eu tenho denunciado aqui e em nenhum momento ele tem me denunciado. Eu tenho denunciado e em nenhum momento ele aciona contra mim a justiça. Sabe por quê? Porque eles devem e eu não devo nada a eles. Não saí disciplinado, abandonei. Porque quando a coisa não serve para mim, eu abandono. Para mim, esse meio aí está apodrecido, contaminado. Eu não gosto de nada em decomposição. Que Deus possa te iluminar e que o Senhor possa rever os seus conceitos. Muito obrigado.